Mariquinha da feição miudinha. Seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha. Seu Manuel da flor de limão. Ah! Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Que alegria, minha gente, foi agora que eu cheguei. Fui chegando e fui cantando, se é do seu gosto eu não sei. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. As estrelas do céu correm, correm feito carreirinha. Assim corre as histórias da tua boca para a minha. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Você me mandou cantar. Mandei. Achando que eu não sabia. Tu sabe? Pois eu sou igual cigarro. É cantoria todo dia. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Foi! Pisa miudinho, 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 miudinho. Uma pisada, 2 pisadas, 3 pisadas, limão. De novo! Pisa miudinho, 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 miudinho. Uma pisada, 2 pisadas, 3 pisadas, limão. É, trem bom! Que alegria, gente! Eu tô no teatro! Que saudade! Que saudade de pisar aqui! Na verdade, aqui eu só pisei uma vez, né? Mas que bom que eu tô aqui pisando, vocês entenderam? Sabe, no palco do teatro! Pra quem não me conhece, meu nome é Ademir Aparício e eu sou ator, pesquisador, palhaço, contador de história, produtor criativo, arte educador e mímico. Sou filho, sou neto e um dia eu quero engravidar. Ser pai. Se a criança vai nascer daqui, isso eu não sei. Pra você que não tá me vendo, me imaginar, eu sou um menino. Eu sou um menino assim, tipo, branco, tenho uns cabelos pretos, cacheadinho e um sorriso bem largo. E tô com esse sorriso largo, que infelizmente não conseguem ver pela máscara, mas imagine o meu sorrisão por estar aqui na 20ª Feira Internacional do Livro, nesse dia tão especial, o Dia do Folclore, para falar sobre tradição oral e contação de histórias. E eu não vim sozinho, eu vim com uma grande parceira. Bom, gente, para quem não me conhece, primeiro, boa tarde. O meu nome é Fabiana Martins Massi e eu sou atriz, maquiadora teatral e contadora de histórias. E é óbvio, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E assim como o Ademir se descreveu, eu também vou me descrever. Eu também tenho os cabelos cacheadinhos, enrolados, mais ou menos acima do ombro. Não sou muito alta e nem muito baixa. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e a gente queria agradecer imensamente a nossa parceria com a Sala Virtual de Bem-Estar da FDRP da USP e também queria dar as boas-vindas para quem está aqui com a gente, para a nossa plateia virtual. Tem como mostrar o pessoal aqui para a gente? Ó, gente, eu tô me sentindo chique aqui, viu? Tem toda uma produção aqui, e, ó, todo mundo testado, você viu, né? A gente tá, ó, fez o teste. Vamos ver quem tá aí. Oi, gente, olha lá! Olha a Silvia Guerra, Silvia, ai, minha aluna! Oi, Edna! Você tá bem? Eunice! Oi, Nice, que linda! Oi, Patrícia! Ai, gente, ai, eu de costas, Ademir. Aqui, ó. Ai, o nosso público, maravilhosas! Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E agora, vamos, de fato, começar o nosso encontro. A gente contou uma história em outro momento da vida, mas que vale contar nesse momento agora. Vamos começar, Ademir? Vamos. Dizem que há muito tempo atrás, mas não tão atrás, na nossa imaginação, um terremoto aconteceu lá em Portugal. Depois que o terremoto passou, o rei, desesperado, pediu um conselho para um amigo, o seu maior conselheiro. O conselheiro disse: sepulte
os mortos, cuide dos vivos e fechem os portos. Essa frase simples e direta tem muito a nos ensinar. Quantas vezes na vida a gente não passa por terremotos? Passamos e passaremos por terremotos avassaladores. E o que fazer? Essa frase. Sepulte os mortos, cuide dos vivos e fechem os portos. Mas acontece que o rei, naquele momento, não entendeu o recado. Então ele perguntou para o seu amigo, o conselheiro, qual era mesmo a primeira parte da sua frase? Sepulte os mortos. E o conselheiro disse, calma, eu vou lhe explicar. Quando digo sepulte os mortos, quero dizer para não olhar para o passado com tristeza, para não cultivar as amarguras e seguir em frente. O rei entendeu e perguntou de novo, qual era mesmo a segunda parte da sua frase? Cuide dos vivos. E o conselheiro, mais uma vez, com muita calma e tranquilidade, explicou, cuidar dos vivos é olhar para o presente, sem esquecer o passado. Mas não é ficar se lamentando, é conseguir mudar aquilo que está agora nas nossas mãos. E o rei perguntou, mas falta a terceira parte, qual era mesmo? Fechem os portos. E o conselheiro sabiamente explicou, quando digo feche os portos, quero dizer, feche as janelas e não deixe que outros problemas cheguem. Vamos primeiro resolver aquilo que precisa ser resolvido. E o rei, enfim, compreendeu. É assim que a história nos ensina. Por isso ela é considerada a mestra da vida. Então você já sabe, quando estiver passando na sua vida por terremotos avassaladores, sepulte os mortos, cuide dos vivos e fechem os portos. Essa história se chama O Poder da História, que você encontra no livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, de Alexandre Rangel, da editora Vozes. Bom, e já que a gente está falando de passado, presente e das velhas e novas utopias, vamos sentar um pouquinho para conversar sobre isso com vocês. Você de casa também pode sentar, viu? Fica à vontade, você é nosso convidado, convidada, convidade. Bom, E eu não posso mostrar minha bunda. Demi, senta também. Quando a gente fala, desse momento presente, de tudo que a gente está vivendo, para a gente olhar para a nossa literatura, para a contação de história, para o acesso à literatura, obviamente, como a gente já conversou, a gente precisa olhar para o passado, sem chorar pelo leite derramado, mas entendendo o que aconteceu. Quando a gente olha para a história da humanidade, desde a pré-história, nós vamos perceber que o homem tem a necessidade de se comunicar, tem a necessidade de contar o que acontece. Bom, e como é que era feito isso antigamente? A gente tem aí o movimento da pré-história com pinturas rupestres, a gente tem essa necessidade de registro. E essa necessidade de registro diz muito daquilo que a gente é, porque é exatamente a capacidade de replicar histórias, de guardar memórias, que nos diferencia de outros animais. Um cachorro não consegue passar os seus conhecimentos à frente. Um macaco, da mesma forma, ele não tem registro, mas nós temos. E é uma evolução contínua da humanidade que faz com que a gente tenha essa possibilidade de registro, essa possibilidade de replicação de história. Bom, mais uma vez, então, olhando para o passado, a gente pega desde o momento ali das pinturas rupestres, vai passar pela Grécia Antiga, vai passar pela Idade Média, e o homem continua registrando, contando, replicando de formas diferentes. Primeiro a gente vem com as pinturas, depois a gente vem com os registros em madeira, os registros em papiro, e só na Idade Média, no momento do medievo, que a gente vai ter ali o livro, que os monges dos monastérios, eles vão escrever novas histórias, eles vão copiar os livros, porque a gente ainda não tinha a prensa como a gente tem hoje, e os livros são escritos da forma como a gente conhece. Mas, Ademir, um ponto muito importante para a gente falar é que essas histórias, esses conhecimentos, eles não eram de acesso para todo mundo. Será que, gente, vocês aí que estão nos acompanhando, será que essa falta de acesso é muito diferente do que a gente tem hoje? O que você acha, Ademir?
Eu acho muito interessante quando ela fala de acesso, né? A tecnologia está aí. Muita coisa vem acontecendo nesse mundo tecnológico. Mas mesmo assim, acho que a gente ainda tem um longo caminho para trilhar. E quando se fala de acesso de diversas extremidades. Como, por exemplo, e um livro? Quem não enxerga. Aqui a gente também está falando de acesso. Esse acesso é tão precioso à história, é tão importante à história. E a história está na nossa vida, todo dia a gente conta ou escuta histórias. Então, quando a gente fala de acesso, é muito importante colocar todo mundo, todos, todas e todes, nesse nosso patamar, nesse nosso mapeamento que a gente está fazendo. Eu queria ouvir um pouquinho agora de você que está aí nos assistindo. Se tem alguém aqui que está nos assistindo aí que gostaria de falar um pouquinho dessa primeira provocação que a gente traz aqui, sobre o acesso. Esse acesso, como é que está sendo? Como é que você vê esse acesso à literatura? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês, para a gente construir esse encontro aqui juntos. Vamos ver quem que vai conversar aqui com a gente. Eu estou me sentindo num programa de TV, eu estou me achando aqui, gente. Acho que a semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais. Vamos ver quem vai falar aqui com a gente. Um de cada vez. Nália, você vai falar, Nália? Acho que a Eunice está com o microfone desligado, Eunice. Silvia quer falar? Eu sei que a Silvia levantou a mão. A mão pode liberar. Eu ouvi uma voz. Gente, a gente não está ouvindo vocês. Silvia, agora liberou. Liberou. Aí. Bom, a gente sabe, né, Aldemir, que esse acesso, né, ele é bem restrito, né? Infelizmente, né, ele é bem restrito, e a gente está vendo muito isso agora durante a pandemia, né? Onde muita criança, né, não tem acesso nem às aulas, né? A internet é uma maravilha, né? Uma conquista muito grande, mas nós ainda temos muitas pessoas que não têm acesso, Silvia ficou mudo. Silvia, libera, por favor, o seu microfone novamente. Sempre quis falar essa... Estamos com problemas técnicos, mas é lá na Silvia. Silvia, fala, Silvia. Deixa eu ver se eu te escuto. Silvia, gente, eu achei que eu já tivesse desativado o mudo. Aí, pronto, estamos te ouvindo, meu amor. Deu para ouvir alguma coisa do que eu falei? Sim, sim. A gente ouviu até o momento em que você estava falando do acesso, Pessoal, inclusive, à escola. Nesse momento da pandemia. Então, eu acho que nesse momento, né, o que está abrindo, né, um abismo muito grande na educação é isso, né? As crianças não terem acesso à internet. E como o Aldemir falou, né, também existem outros, né, outros fatores, né, que negam o acesso. É uma coisa que a gente precisa resolver, né? Demanda muito tempo, mas a gente precisa resolver isso. Né? E muito importante a sua fala, Silvia. Obrigada pela sua participação. Para a gente lembrar que realmente, né, a gente está acompanhando a história, e é um problema histórico a falta de acesso. Porque nesse período que a gente começa a colocar aqui, desde a Grécia Antiga, Roma Antiga, a Idade Média, quem tem acesso é uma classe específica, né? Além dos clérigos da igreja, que eram classes que tinham uma certa condição financeira, quem tem acesso à literatura nesse momento são classes específicas, e uma grande parcela da população
é privada desse acesso. E, além da questão financeira, a gente tem a forma de produção de material. Até o momento aí da Idade Média, a gente não tem a prensa. A gente só vai ter prensa ali no começo da Idade Moderna, quando o Gutenberg ele inventa a prensa como a gente conhece, quer dizer, a ancestral da prensa que a gente conhece, mas que começa a produzir livros aí em larga escala, em grande quantidade, e a gente pode replicar esses livros. Antes, como é que as histórias eram contadas, então, se nem todo mundo tinha esse acesso? Através da tradição oral. Então, são as histórias contadas entre núcleos familiares, de pai para filho, entre núcleos de convivência, né, que fazem essa replicação de saberes. Na Idade Média, a gente ainda tem mais um elemento. Ali a gente já tem alguns livros, principalmente os livros sacros, a Bíblia, os livros católicos. E como é que essa replicação é feita? Através de uma prática social da leitura. Alguém lê para que outros ouçam. Então, a contação de histórias, ela acompanha a gente durante toda a evolução da humanidade. Hoje, será que a gente ainda continua com essa replicação de saberes oral? Vocês conseguem perceber dentro do nosso cotidiano se a tradição oral ainda tem essa mesma valorização do que tinha naquela época? Como é que é isso para vocês? Existe um delay, né? Então, enquanto às vezes está chegando, eu quero falar alguma coisinha, que daí eu já quero ser a primeira pessoa a falar aqui. Como meu pai diz, oi pai, se você está me vendo, te amo. Ele fala que eu falo mais que o velho da cobra. E aí vão se preparando para ver quem é que vai falar aqui. Em casa, não posso deixar de falar dessa tradição oral. Em casa, eu sei toda a história da ancestralidade da minha família através da minha avó. Né? Então, desde quando eu tenho lá meus meses de vida, minha avó me contava as histórias de vida dela, contos de fada, mas eu amava ouvir as histórias de vida dela. Eu entendia como que era a vida antes de eu chegar à vida. Isso me motivou em muitas coisas na minha vida, em muitas revoluções que eu fiz, e até mesmo o meu primeiro solo artístico se chama Histórias que Minha Avó Contava, que é em homenagem a essa tradição oral que a minha avó me contava. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês com essa provocação que a Fabi traz. Em que momentos vocês sentem ainda que essa tradição oral está acontecendo? Em épocas tecnológicas, em épocas de pressa, né? Estou correndo para cá, estou correndo para lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha aqui o WhatsApp, olha isso. Em que momentos isso está acontecendo, essa troca de saberes? Com vocês, minha galera. Eu estou amando essa cadeira que gira. Oi, Edna C. Porque tem a Edna e tem a Edna C. Edna C, você quer falar? Pode liberar seu microfone para falar, meu anjo. O microfone ainda tá mutado, Edna. Aí. Tá me ouvindo? Sim! Tudo bem? Tudo, e você? Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo ao Feliz programa. em estar participando. Ah, que ótimo! E esse é um tema muito importante, que eu tenho muito carinho por esse tema, porque eu sou filha de uma contadora de histórias. Ah, trem bom! Sim. E é maravilhoso. A minha motivação para meu interesse pela literatura, pelas artes humanas em geral, eu atribuo à minha mãe, por ela contar histórias para nós, sempre. Histórias da vida dela, real, fábulas, e é maravilhoso. Ai, que delícia te ouvir, Edna. E eu acredito que eu sou a pessoa feliz que sou, positiva. Eu atribuo demais a isso que eu recebi desde a minha infância. Ai, que lindo. Era nisso que eu ia te perguntar. Porque as histórias que eu escutei da minha avó me prepararam para muitas coisas que eu ia passar na vida. E eu ia te jogar isso. As histórias que a sua mãe te contava também te prepararam, te deram esse acalanto, esse berço, essa força? Com certeza. Com certeza.
Ai, que delícia, que delícia. Edna, e você teve, acho que uma sorte, né, de nascer dentro de um ambiente em que a história é valorizada, que a literatura é valorizada, e que acesso à literatura é também um elemento de diferença cultural, né? A gente percebe o quanto o acesso ao estudo, o acesso à ciência, o acesso à pesquisa, ele nos promove em vários ambientes da vida, nos oportuniza, talvez, melhores condições de trabalho ou melhores relações. E como você replica essa tradição oral hoje dentro da tua rotina? Você recebeu isso, né, através da sua história, da sua mãe, mas você também coloca em prática essa replicação da tradição oral? Como é que é para você? Ivanildo. Eu procuro praticar, sim. Sempre que eu tenho, por exemplo, a leitura de um livro que me encanta, eu procuro, dentro do possível, obviamente, se há interesse, né, por parte de um amigo, de uma amiga, de um familiar, eu procuro contar essa história, resumir essa história. Estou com uma certa dificuldade de passar isso para os meus netos, até por causa da distância, porque eu não estou morando no Brasil atualmente. Então, está um pouco dificultoso, né, a gente poder conciliar horários e tudo para poder passar isso para os netos. Mas, no âmbito que eu circulo, as pessoas com as quais eu me relaciono, eu procuro, sim. Que bacana, obrigada. E também através de textos, eu gosto muito de escrever. Tudo isso eu atribuo àquela minha tenra infância, quando eu comecei a vivenciar essa experiência de ouvir as histórias que minha mãe contava, que era praticamente todas as noites ela contava histórias para nós. Que infância rica, né? Obrigada por dividir com a gente Sim. também esse momento. Se eu não me engano, a Eunice também tinha levantado a mão, né, Eunice? Quer falar um pouquinho sobre esse tema? Sim, quero falar sobre esse tema. Deixa eu só... Isso. Então, eu quero, a partir da provocação da palavra... Ai, meu Deus do céu. A partir da provocação da palavra acesso. O que é acesso? Bom, eu tive acesso aos livros depois que eu me tornei adolescente. Eu nasci no interior e os livros naquela época eram coisa rara. Não havia biblioteca na minha escola e o livro didático não tinha ilustração. Então, para mim, foi uma das piores traumas da minha vida foi a minha entrada na escola. Bom, e aí eu tive que parar de estudar, e quando eu retornei, eu já tinha 16 anos. Aí eu fui conhecer livro. O primeiro livro que eu li foi A Ilha Perdida, com 16 anos. E hoje eu sou aluno do Ademir de Contação de História, estou aqui em Belo Horizonte e estou me apaixonando pelas histórias, né? Mas eu queria voltar à provocação da palavra acesso. O que é acesso? A Lei 10.639, de 2003, retoma a Lei 9.394, de 96, em que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Então, essa Lei 2.639 está aqui desde 2001. E como educadora que eu acho que eu sou, independente da área que eu atuo, eu estou aqui nesse mundo para educar. E sempre futico nas escolas, porque a minha investigação é que escola em Belo Horizonte que respeita essa lei. Há pouco tempo teve uma entrevista e que foram questionar de uma diretora Zona Sul, escola privada, e ela disse que não era necessária essa lei, e ela não tinha na biblioteca dela esses livros, porque a única pessoa que estava dentro da escola dela negra eram umas faxineiras. Então, eu fico pensando, o que é acesso? Uma lei desde 2001, 21 anos depois,
A gente tem escolas públicas e particulares, públicas estaduais e municipais, que não sabem o que é essa lei, que ainda replica a branquitude, que ainda conta histórias sobre escravidão e não traz as nossas princesas, os nossos psicólogos. Fanon, por exemplo, o maior psicanalista do mundo na minha concepção, mais que Freud, porque ele estudou a fundo Freud e questionou e falou do Édipo em Freud. Édipo de Freud trata do branco, da branquitude, num contexto ocidental marcado pelo cristianismo. E cadê as religiões afro? Então Fanon fala para o Freud, olha, eu sinto muito, mas o menino negro não passou pelo Édipo. Então, para você ver o quanto nós somos analfabetos, o quanto nós estamos longe do acesso. E eu fui aí em 2017 nessa Feira do Livro, e a mesa não tinha nenhum negro. Eu questionei, uma pessoa falou comigo, não, é porque nós não temos muitos literários. Eu fiz uma pesquisa das mulheres, só as mulheres negras, eu encontrei mais de 50 à época, em 2017. E levei para essa pessoa, falei, olha, eu acho que é preciso falar disso, e hoje nós temos Conceição Evaristo aí nos representando. Mas, por incrível que pareça, eu estou acompanhando tudo desde ontem, e é muito mais falado no Mia Couto. Então, a branquitude ainda continua marcada, marcando a literatura. Aí eu volto a pergunta para você, Ademir, o que é ter acesso? Basta tecnologia? Basta biblioteca se não se respeita a Lei 10.639? Eu acho que urgem que a branquitude comece a repensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa cultura, que ela é muito mais negra. Aliás, eu estou para falar nesse mundo, né? Porque esse mundo todo oprimiu a negritude. Todas as potências escravizaram a negritude. E nós, como educadores, precisamos fazer com que essa lei seja... Eu não estou nem dizendo da lei, porque eu detesto essa coisa de que você tem que responder à lei, às religiões, para ser pessoa. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco o foco da lei e começar a perguntar, que branco que eu sou? É isso. Mãe Nice, perfeito o que você trouxe, perfeita colocação. É nesse ponto que eu quero provocar em todos esses acessos. É isso, eu quero contar até um caso que aconteceu, não vou falar a cidade, aconteceu também numa dessas minhas andanças, uma manifestação cultural, uma música, uma dança de povos afro. E aquilo foi levado de uma forma tão racista, de uma forma tão desumana. Gente, tem um vídeo que eu vou querer que vocês pesquisem no YouTube, que diz que nós, se a gente pegar aqui o nosso sangue e fizer o nosso DNA, a gente tem um pouquinho de tudo. Então, por que a gente desrespeita nós mesmos? Fazendo um comentário, né, ligando tanto a fala da Eunice, que eu acho tão pertinente, quando a gente volta a falar, né, de velhas e novas utopias, a gente está falando da conexão entre passado e presente. A gente vivencia hoje na literatura, nos acessos, Eunice, a nossa história até esse momento. Então, se a gente vem de uma literatura baseada numa literatura ocidental e não oriental, né, a gente começa a fatiar o mundo daí, a gente começa a fatiar a visão daí. A gente acompanha um desenvolvimento de mundo eurocêntrico. Então, obviamente, a nossa história ela vem carregada dos preceitos, dos valores que são desenvolvidos dentro desse âmbito cultural. E aí, quando o Ademir fala que nós temos um pouquinho de tudo, tendo ou não tendo, mesmo se a gente não tiver, ou se a gente não tivesse, a cultura negra e outras vivências, né, a indígena, a gente percebe que a gente simplesmente afasta isso de dentro da nossa realidade, de dentro da nossa literatura. Então, realmente, o que é o acesso? Se a gente for contar, as leis existem para serem seguidas, a gente precisa de lei para conseguir viver em sociedade de uma forma minimamente, entre aspas, né, civilizada, mas
quando as leis não são cumpridas, a gente não pode deixar só a cargo também do que é governamental, daquilo que deveria ser feito também e tão prioritariamente pelo governo. São ações a partir da nossa vivência, da nossa experiência, de nós como educadores. Se eu sou um educador, um pedagogo, se eu sou um professor, se eu tenho um neto, se eu tenho uma sobrinha, que tipo de história eu conto, que tipo de história eu replico, de onde eu pego as minhas referências. Então, eu já percebi que, talvez, nesse momento, a gente esteja invadido por essa cultura ocidental a partir de agora. Então, como é que eu vou me portar quando eu for comprar um livro, quando eu for escolher uma mesa? Eu quero assistir uma mesa de debate dentro da Feira do Livro, eu quero conhecer novos autores. Então, é um movimento, o acesso também é um movimento nosso. É óbvio, se você não tem acesso, se você não tem possibilidades, se você não conhece, assim como a gente entra na pandemia com 1/5 da população sem acesso a recursos digitais, sem acesso à internet, fica muito difícil, né, a gente conseguir, que é uma ideia maravilhosa, a leitura, a educação, ela possibilita a troca cultural, mas ela só acontece se a gente tem como chegar a essa troca. Então, se a gente não tem como chegar, a partir do que nós entendemos, como nós começamos a nos portar, como nós começamos a conversar, a olhar para essa literatura que é feita hoje, a olhar para as contações de histórias que são feitas hoje. Então, eu acho que você traz, Eunice, assim, um ponto muito pertinente para a nossa discussão, porque a gente está fazendo aqui, sim, uma conexão entre passado e atualidade, e nesse momento que a gente fala da atualidade, se a gente não olhar para o passado, fica parecendo que simplesmente é assim porque é, mas não, existe um histórico, né, uma ocidentalização, um eurocentrismo dentro da nossa cultura literária, que faz com que a gente continue replicando sistematicamente esse tipo de literatura e esquecendo de olhar para a nossa sociedade como um todo, para a nossa humanidade. Então, assim, eu acho seu comentário muito pertinente e agradeço você trazer essa temática, porque eu acho que ela enriquece muito o nosso diálogo. Pode falar, Eunice. Então, e como provocação, né? Pegando lá o segundo ponto da orientação do rei, que ele fala, feche os portos. Então, focar no presente, e eu trago aqui um livro, A Cor da Minha Mãe é Negra Sim. O nome do título aliás, o título é esse, Minha Mãe é Negra Sim. A autora é Patrícia Santana e o ilustrador é Ivanildo Leite. A história vem de uma professora, que fala para o negro que a cor que ele pinta a mãe não é aquela. Ela oferece para ele um lápis mais claro. E ele fala, não, minha mãe é negra sim, e ele então retoma o lápis preto e colore a mãe negra, e para ele falar que a mãe dele é negra, ele precisa de ser sujeito. Então, uma criança que tem acesso à educação, que fala que Salvador, no Brasil, é o segundo lugar no mundo que tem mais negro, e lá é Ivete Sangalo e Claudinha Leite que dominam o carnaval. Então, precisamos, sim, pegar o que o rei falou. Vamos focar no presente, né? Cuidar do presente, vamos ver o passado e vamos seguir, fechar os portos, né? Vamos focar no presente. Precisamos, sim, e eu acho que a educação, enquanto alguém que está nesse lugar, cujo ministro fala que filho de pobre não precisa de ter acesso à faculdade, é um caso muito sério. Então, eu estou pegando a educação como presente. Estou pegando a branquitude, que eu estou nesse lugar, que eles me chamam de branca, né? E precisamos racializar a branquitude também, em vez de trazer, porque não existe raça, existe homo sapiens, essa que é a raça humana. Então, precisamos racializar também a branquitude, falar quem somos nós, e entender que a educação é coisa séria. Eunice. E as escolas precisam de abrir espaço para poder olhar para esse lugar do professor que troca o lápis de cor do aluno.
Então, é isso que eu estou dizendo. E eu estou nesse lugar, tá? Porque eu também sou educadora. Eu estou me colocando, eu estou aqui dando as minhas mãos à palmatória e me colocando. Que branca sou eu? Eu começo por mim. Mais uma vez, obrigada pelo seu comentário. Nós também estamos nesse mesmo lugar. E aí, alguns pontos que você coloca na sua fala são pontos que a gente até queria discutir aqui, né? Quando a gente fala de acesso e quando a gente fala sobre taxação de livro, porque livro é para quem? É para quem tem dinheiro? Para quem é esse acesso, né? Quando a gente limita a partir de uma política pública, o acesso à literatura, a gente está realmente colocando, definindo quem são as pessoas que podem ter acesso à cultura, à possibilidade de relações sociais, e a possibilidade de alguns nichos de trabalho. Então, quando a gente, mais uma vez, voltando para o que eu falei, quando a gente só volta para o governo, né, fica muito complicado para uma gestão pública, seja ela qual for e seja ela deficitária. Quando a gente volta só para a gestão pública, realmente a gente vai carecer de muita... talvez, eu digo, de muita humanidade. E é aí, nesse momento, que a gente precisa olhar para a gente e o que a gente faz como sociedade, o que a gente faz como comunidade, o que a gente faz dentro da nossa escola, da nossa família, dos nossos centros de convívio. Porque é muito... não que não seja necessário, a gente precisa responsabilizar quem é responsável por nós. Assim como se alguma coisa acontece dentro de uma escola, a gente vai falar com a diretora, com a professora. Dentro de um país, a gente precisa de um governo que realmente seja responsável e atue a favor da população. Então, nesse momento, o que a gente também faz como sociedade dentro dos nossos núcleos? E aí, voltando mais em relação ao acesso, mais uma vez, o que você havia dito, da questão não só da negritude, mas também da questão desse abismo de acesso, a gente fala um pouquinho a respeito do digital. Quando... se eu não me engano, desculpa, foi a Edna, né, falou do digital, aqui eu coloquei um dado, que 1/5 da população brasileira ela entra na pandemia sem acesso a recurso digital. Então, a gente aqui vê uma explosão de contadores de história, uma explosão de espetáculos acontecendo online, porque os artistas, dentro da pandemia, também tiveram que se virar e aprender novos contextos de apresentação, e como chegar no público de outras formas. Então, nós não éramos da era digital, né? Nós já somos, inclusive, mais velhos, nós não nascemos com internet e não estávamos tão habituados a isso. Mas, através do Ademir, que foi contemplado, né, por um projeto, a gente conseguiu, o Ademir conseguiu, na verdade, eu trabalhei com ele, realizar um festival internacional... desculpa, gente, estou quase confundindo aqui. Um festival de contação de histórias nacional no cyberespaço. Então, a gente ficou muito feliz nesse momento, porque a gente falou, que legal, a gente está misturando 5 regiões do Brasil, com contadores de 5 regiões, 10 contadores, falando de histórias folclóricas locais. Então, quando a gente faz esse intercâmbio cultural, a gente conhece cultura, valores, e começa a enxergar um pouco mais desse Brasil, né, desse país todo que a gente tem. Que legal, se a gente pode olhar por algum lado positivo dentro dessa pandemia, e, assim, muitas aspas, né, quando eu coloco o lado positivo na pandemia, falando dessa questão da possibilidade de acesso. Então, eu estou vendo uma contadora do Maranhão contar histórias locais e falar sobre a sua cultura, com seu sotaque, com o seu gestual próprio, que é muito rico. Mas a gente tem um problema imenso, e que a gente conversou isso já várias vezes, que era uma coisa que a gente queria trazer aqui, quando a gente pensa em novas utopias. A nova utopia é que o acesso seja para todos. Mas como garantir que o acesso seja para todos se as pessoas não têm acesso à nova plataforma? Se a gente alarga a diferença social, quando a maior parte do material que a gente tem, ele está no digital, e 1/5 da população não tem acesso. Como nós, contadores de histórias, educadores, vamos chegar nessa população que já era privada e está ainda mais privada nesse momento? Então, são provocações que a gente se faz, inclusive, né, como artista, como profissional e como cidadão. Como a gente consegue alcançar esse público que já não tinha acesso e agora tem um acesso ainda diminuído? Exato. Quando a Fabi fala do festival, uma das minhas preocupações era garantir
esse acesso, garantir o máximo de pessoas. E não era só eu fui contemplado, mas tinha uma equipe ali, a gente pensou todo mundo juntos na criação do festival. Que você pode acompanhar também no YouTube, ainda está lá, todos os vídeos dos nossos contadores e contadoras de histórias. Uma preocupação muito grande que eu tinha nesse acesso também era com as pessoas que têm deficiência auditiva, que têm deficiência visual, pessoas cegas, pessoas surdas. Por quê? Em casa, eu tenho uma grande mestra na arte da oralidade, que é minha avó. Aprendi muito com ela. E o meu segundo mestre é meu sobrinho. Ele tem 15 anos, Pedro Henrique, tio te ama. Pedro Henrique tem deficiência intelectual e auditiva. Foi com Pedro que eu comecei Pedro me apresentou um outro mundo. O Pedro me apresentou uma outra comunicação. E foi com Pedro, e é com Pedro que eu aprendo muito. Quando eu coloco um festival, eu ainda tenho algumas coisas ali que não vou chamar de erro, mas vou chamar de feedback. Aprendi muito com a intérprete e tradutora em Libras que participou do festival, Sabrina, com a pessoa que fez a audiodescrição, Tavinho Júnior. Aprendi muito com eles, tanto é que os próximos projetos vão estar ainda mais acessíveis. E é isso que eu quero provocar vocês aqui. Às vezes, a gente pode se assustar em abraçar tudo, mas, gente, aquele ditado popular, pegando aqui a tradição oral que minha avó sempre falava, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Não vamos terceirizar também um problema, vamos se colocar também como protagonista. Então, como é que eu também ajudo? Como é que eu faço? Como é que eu coloco isso aqui para ser cada vez mais acessível, cada vez mais potente, para garantir cada vez mais um acesso, um momento, um encontro entre todos, todas e todes. E nisso eu quero falar sobre a revolução da criança. Como às vezes a gente subestima as crianças. Se a gente pegar lá atrás, Charles Perrault, lá no século XVII, na época do rei Luís XIV, que era conhecido como o Rei Sol, né, o grande rei, Charles Perrault pegou alguns contos de fadas e contava ali para divertir a nobreza, divertir o rei e tudo mais. Os adultos iam para as casas e contavam para as crianças. Naquela época, as crianças não eram vistas como hoje a gente vê a criança. Era, como a Fabi falou no nosso ensaio, mini adulto. Elas participavam de atos sexuais, às vezes, dos pais, elas trabalhavam. Não tinha esse cuidado, esse afeto que a gente tem hoje, esse olhar que tem hoje com a criança. As crianças escutavam aquelas histórias. E escutavam com todas as emoções que tem as histórias. Assim como minha avó também me contava. Às vezes não tomando cuidado ali. Ai, não, imagina que eu vou contar isso. Claro, existem formas de contar a história, mas ela não me privava de nada. Ela contava tudo ali. E as crianças iam escutando. Iam ali, mudando uma coisa na história. Iam falando uma coisa assim, uma coisa assada. Ai, vamos por aqui. Ai, eu gosto assim, assim. E aí Charles Perrault olhou aquilo. E aí partiu contos de fada para a criança, que ele denominou Contos da Mamãe Ganso. E assim, através dessa revolução da criança, surgiu a literatura infantil. Começamos a pensar na literatura infantil e essa base das histórias, essa base da literatura, jogou para o mundo. E aí revolucionou a forma como a gente vê a criança. Outras revoluções que eu gosto de comentar aqui. Vamos pegar um personagem, Santos Dumont, um grande herói aí, um grande inventor. Ele, na sua infância, lia livros de Júlio Verne. Fui fazer uma pesquisa de críticas na época dos livros de Júlio Verne, aquela coisa, né? Ou 8 ou 80. Ou tinha gente que amava, ou tinha gente que falava, isso é louco, imagina, que livro idiota, não vou ler isso. Santos Dumont lia aqueles livros de Júlio Verne, leu vários livros de Júlio Verne, se inspirou em muita coisa e aquilo fortaleceu ele a transformar muitas coisas na sociedade. E uma delas, avião. O mais conhecido é um avião,
Mas, gente, chuveiro elétrico, relógio de pulso, o hangar, esse hangar grande, o aeroporto, o portão elétrico, pois é, foi Santos Dumont. Isso tudo partiu desse mundo lúdico que ele tinha ali na literatura. Einstein diz, tem uma história que uma mãe, né, Einstein é esperto, é inteligente, eu quero que meu filho também seja assim. Chegou em Einstein e falou, como que você é inteligente? Eu quero que meu filho também seja. Qual o segredo? Ele falou, leia contos de fadas. Agora, se você quer que ele seja muito esperto, lê então ainda mais contos de fadas para eles. E que é o conto de fada? Fada, no latim, fatum, significa destino. Às vezes a gente vai ver um conto de fadas, né? Então tem lá os contos de fadas e a gente não vê nenhuma fada, mas não é isso, ali, ó, está na metáfora da palavra fadas, no significado, que é destino. E se a gente seguir, se a gente pegar a origem, não adaptações, pegar a origem dos contos de fada e a gente segue, realmente a gente vê lá o que tem uma jornada do herói, uma jornada da heroína, que quando a criança se identifica com aquela jornada, através dos dilemas que essa criança também passa na vida dela, ela se identifica com essa personagem. E através desse arco que essa personagem tem, ela começa a entender muitas coisas lá, subjetivamente, na vida. Por isso, quando ela termina, por isso que daí vem também muitos contos terapêuticos, quando termina um conto, às vezes a criança quer escutar de novo para reviver aquela emoção, para reviver aquela jornada, para entender alguns pontos, talvez, que se tornaram lacunas para ela. Mas pode ter certeza que se a criança está gostando dessa história, é porque mexeu com ela e, com certeza, ela vai revolucionar muitas coisas nessa vida. Olha só como a literatura é importante. Olha só como as histórias, a contação de história é importante. Olha só os debates que a gente já teve aqui. Tanta coisa que a gente já conversou aqui hoje. Quantas reflexões, quantas janelas foram abertas. Eu gosto disso. Eu gosto de provocar a gente a abrir essas janelas. E não é só, estou escutando e ok. Não, já vamos colocar em prática. Cada coisa aqui que você sentiu que tem que colocar em prática, seja o protagonista dessa ação e coloque em prática assim também. Não sabemos as respostas, vamos procurar juntos. Através da literatura, pode nos dar a força que a gente precisa, pode nos dar o conhecimento e transformar utopias que a princípio possam parecer em muitas realidades. Se a gente for pensar talvez no que está acontecendo hoje, no mundo, pode ser uma utopia fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Ainda mais vivendo nesses tempos. A arte, história, literatura, ciência, pesquisa, e entre outras coisas. Mas aí que está, não esqueça, não estamos sozinhos, a gente está junto. A gente está junto. E quando a gente abre um livro, a gente percebe quantas pessoas estão juntos com a gente também nessa transformação. Por isso que eu falo, gente, eu tive um momento ano passado que eu fiquei muito mal. E foi através de uma história, de um livro, que o Ademir, que muita gente me conhece, sou alegre, gosto, eu falo, pulo para cá, estava recolhido, claro, isolamento e tudo mais, mas estava recolhido. E foi através dessas histórias que novamente eu senti força, e é através das histórias que a gente garante um acesso e uma desigualdade social para acabar de vez com isso. E todos esses acessos que a gente foi falando aqui serem cada vez mais pertinentes e cada vez mais estarem em diversos lugares, em escolas, em apresentações, em feiras, em palcos, em tudo na vida. E aí, aproveitando, né, já que o Ademir falou em janelas, em abrir janela, e ele fala dos contos de fadas, dos heróis e heroínas,
heroínas, né, gente? Inclusive, olha a nossa plateia aqui, a necessidade da gente ouvir e ler a história com mais mulheres protagonistas e dessa revolução, né, de que a mulher protagonista, ela não é a mulher que espera, não é a mulher que está ali à mercê do seu destino, que está ali à mercê de um príncipe encantado, e sim que vai tomar conta da própria vida, que vai gerenciar seus problemas, que vai resolver o problema dos outros, como acontece muitas vezes. Então, vamos pensar como hoje, né, a gente precisa de mais autoras, como a gente precisa de mais protagonismo feminino dentro das histórias, e que histórias a gente conta? A gente ainda conta a história da princesa, e não que seja exatamente um problema, mas será que a gente só conta para a criança a história da princesa que fica lá deitadinha, está morta, esperando o beijo do príncipe encantado, ou esperando colocar o sapatinho no pé? Que mulher é essa que a gente traz dentro dessa história? Quem a gente quer trazer dentro dessa nossa utopia, né, de mundo ideal que a gente quer viver, da literatura que a gente quer ver ser reproduzida? Que história, que mulheres que estão presentes dentro da nossa literatura? Quais são as autoras que a gente lê? Inclusive, aqui em Ribeirão, e, na verdade, é uma iniciativa que nem começou em Ribeirão, mas vale a pena citar, existe o Leia Mulheres, que é um conjunto, né, de homens e mulheres que leem autoras. Então, quais são as ações que a gente promove para modificar esse nosso momento e para fazer que esse momento seja o momento que a gente quer? Seja a literatura que a gente quer ver replicada, sejam as ações sociais através da literatura que a gente quer que aconteça. Queria saber se alguém tem mais alguma consideração a respeito do tema, se alguém quiser falar mais um pouquinho sobre essa nossa amarração. É muito bem-vindo o comentário. Tem um delay. Nália? É Nália? Eu não tô enxergando gente. Desculpa. Fala, Nália. Fala, meu amor. Nália, boa tarde, gente. Boa tarde. É o seguinte, eu vim de uma família também de muitos irmãos. Na verdade, minha mãe teve 11 filhos, né? E hoje nós somos em 9, 2 falecidos. Meu pai, ele sempre viajava, ele sempre trabalhava, né? E quando ele chegava, às vezes, ele contava alguma coisa, cantava para a gente dormir. E aí eu me lembro que os pequenos, que eu era mais velha, eu lembro muito dos pequenininhos. Então, dizia assim, bicho, papão, sai de cima do telhado, deixa aí, falava, Ademir, dormir sossegado. E eu morria de medo. Eu falava, pai, canta outra música. Ele não entendia. Ele falava, não, essa música é de dormir, essa música é de dormir. Eu chegava a sonhar com o bicho papão. Eu falava, gente, aí foi crescendo, fui para a escola, aquela coisa de estudar, né, que eu gosto muito de ler. E hoje eu tenho um neto de 5 anos que eu fico aqui com ele. Toda noite ele lê um livro, toda noite. A escola troca, cada fim de semana traz 5 livros e ele devolve os 5, sabe? Vai fazendo aquela troca. E esses dias, ele tinha 4 anos, ano passado. Ele contou para mim, ele faz de conta que ele estava lendo o livro. O poema Piau, de acho que Jorge Pessoa, lá, como que é? O Fernando Pessoa. Parecia que ele estava lendo. Ele começava, debaixo da pia, sabe? Parecia que ele estava lendo o livro. Eu falava, gente, todo dia que lê, a mãe conta para ele, tudo. Então, eu amo inventar história, contar história, mas eu não sou contadora de história, não. Mas eu vivi nesse ritmo. A minha infância falava como pode o peixe vivo? Eu chorava, eu falava, gente, como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Sabe, assim? São coisas da minha infância que eu recordo muito. E hoje, se você for ver, nenhuma criança faz isso, né? São poucas, é pouquíssima aquela que gosta de literatura, que tem aquela paciência de você ficar lendo um livro, até dormir, né? Porque começa a ler o livro, hoje a pessoa já dorme. Esse meu neto começa do começo ao fim, ele quer ver o fim. Então, eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai gostar muito de literatura. Eu espero, porque minha neta tem 23, ama ler. Então, nós fomos uma vez viajar, ela falava, vó,
Eu já li, acho que todos os livros do Harry Potter. Eu falava, nossa, mais de não sei quantas páginas, ela gosta dessas coisas, sabe? Então, eu acho que a família gosta, vem a tradição, né? Então, mas eu amo mesmo. E o trabalho dessas pessoas, que nem do Ademir, que eu conheço mais, né? Eu acho que é maravilhoso. Isso influi muito, né? E se Deus quiser, passando a pandemia, fazer mais a cara a cara. Eu acho que é muito melhor, não é mesmo? Um beijo a todos. Um beijo, Nália. Obrigado por estar aqui. Eu tô adorando que todas as minhas alunas estão aqui. Eu tô amando. Tô amando que vocês vieram. Ó, vai ganhar todo mundo estrelinha, né? Já passou de ano, assim, já vai dar 10 para todo mundo aí. Ai, que delícia. E acho legal, Nália, quando você traz isso Você trouxe duas coisas que eu quero comentar. O seu pequeno, né, que a escola está trazendo livros, e do Harry Potter. A primeira coisa, às vezes, né, com criança, quando eu dou capacitação para professores e professoras do livro, do objeto livro, né, eu lembro, no meu último ano estudando, que tinha uma estante assim, que tinha o livro, não lembro agora, era o livro. E assim, era aquela coisa, né, a gente entrava na biblioteca, tem que ser um silêncio, né, porque não pode fazer assim nada. Ai, se você pegar aquele livro, né, que fica aquela coisa intocável, é um negócio sagrado num sentido assim de ou intocável e tudo mais, aí você vai perdendo o gosto, né? Você quer ter o contato, você quer ver qual é a história que está ali, mas é tão intocado que talvez pareça, isso não é para mim. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre gosto, mas se deixar, Ademir, vai estragar o livro. Gente, a gente aprende com a vida, é só conversar. É isso que falta no mundo. Conflito é bom, desde que a gente converse. Vamos dialogar, né? Conversa com a criança, eu tenho certeza que se ela entender o valor que esse livro vai ter, ela vai cuidar. Eu com 6, 5 anos, quando eu ganhei um livro da escola, meu primeiro livro da escola, eu guardei. Tem lá bonitinho, tudo mais. Eu adorava, era tão bonito. Onde eu ia, eu levava. Até que, né, choveu assim, estragou meu livro, mas eu não quero trazer isso aqui para conversar. Mas, minha gente, eu tinha ali meu livro, eu tinha esse acesso. Então, permita esse acesso. O trabalho do mediador cultural, acho lindo, lindo o trabalho do mediador. Eu adoro esse ofício quando eu estou mediando ali, encontrando, né, essa ponte entre o futuro leitor e o livro. É tão mágico, né? Encurtando essa ponte. Vai encurtando. Opa, chegou. E abre esse livro. Olha quanta coisa boa tem aqui. Eu acho o máximo, acho lindo. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né? Com essa coisa de deixar o livro intocável, né? Deixar o livro lá, é um objeto, porque senão... Não, deixa manusear, conversa. Né? Que daí a pessoa vai interessando, a criança, leu aqui, nossa, quero ler mais, e lê outro. Eu tive uma bibliotecária, Neide, espero que você esteja viva. Se não tiver, Neide, seja lá onde você estiver. A Neide, gente, era maravilhosa. Ela fazia o seguinte, agora eu vou revelar, espero que ela já esteja aposentada, porque senão ela vai perder o trabalho com o que eu vou falar. Chegou os livros do Harry Potter, né? Chegaram os livros do Harry Potter, o primeiro lá. Antes dela lançar no sistema, ela já tinha me dado. Aí eu levei para casa, eu li antes de todo mundo, que ela sabia que eu gostava de ler. Aí depois eu dei para ela, e ela anunciou para a escola. E a Neide era maravilhosa, ela entrava em sala por sala para avisar os novos livros que tinham chegado ali na biblioteca. E como eu gostava de ler, ela foi a minha primeira mediadora, assim, de fora de casa, né, além da minha avó, que me ajudou a encontrar esses livros. Então, o primeiro que eu li foi o Harry Potter. E foi muito interessante, porque se a gente pega a história de como o livro do Harry Potter, a saga do Harry Potter, motivou novamente altos índices de leitura. E é interessante que se você for ler a história, a trajetória da autora, ninguém acreditava que aquela história daquele bruxo órfão iria render o que rendeu. E depois virou cinema, virou obra cinematográfica, e o quão a sétima arte está utilizando, né,
obras da literatura transformando aí em filmes. Se está pegando obra da literatura para transformar em filmes, é porque eles já perceberam a importância do livro, a importância dessa literatura e como transforma aí toda essa sociedade, né? Agora eu quero passar a palavra para... Olha eu rodando. Patrícia! Rodei de novo. Olha, eu vou rodar de novo. Oi, Patrícia! Pode falar, meu amor. Boa tarde a todas e todos e todos. Só passar por uma fala rápida, porque eu me senti muito contemplada pela fala de vocês, quando vocês falam da importância de ter protagonistas femininas como sujeito das próprias narrativas. Eu acho isso fundamental e que nós possamos a cada momento mesmo construir espaços, porque por muito tempo nós fomos colocadas dentro dos contos de fadas que eu amo como educadora, como artista, que eu tento levar para os meus alunos e alunas, mas é fundamental que nós, enquanto educadores, possamos construir novas narrativas de alguma forma para trazer outros significados, outras visões de mundo, porque por muitos séculos ficamos no lugar de sermos salvadas. E isso dá uma questão muito séria de dependência emocional que nós mulheres possamos viver, muitos problemas quando a gente não se vê representada nas histórias. Então, muito obrigada por ter trazido essa fala, a Fabiana, né, que trouxe o Ademir também, porque sem essa ressignificação e essa ampliação das narrativas, sendo faladas inclusive para os meninos, da importância das mulheres, da força das mulheres, das meninas, nós vamos sempre ser retratadas dentro do universo da literatura como objetos. E isso é fundamental, porque a maioria das histórias que a gente repassa muitas vezes para os pequenos, porque está mais próximo, porque a gente já conhece, né, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, às vezes, tá aqui, eu vou passar logo para essas crianças. É um cuidado muito sério, porque a gente perpetua essas opressões e esse lugar de submissão da mulher. Eu acredito que vocês trazendo esse tema das novas utopias é algo que eu defendo no meu trabalho. E muito obrigada por esse espaço de fala e essa conversa tão gostosa e agregadora. Estou me sentindo muito em casa. Gratidão pelo espaço. A gente que agradece, assim, a gente também está se sentindo em casa com vocês, porque, como a gente disse, né, aqui, acho que nossa plateia, ninguém aqui nasceu com a internet, então tem hora que eu fico aqui, tem hora que eu fico aqui, a gente fica até meio perdido. Aqui tem uma equipe maravilhosa que deu toda a instrução para a gente, mas vira e mexe a gente se perde aqui com esse digital, e ter vocês e poder dialogar e conversar sobre esse tema que é tão caro para a gente, que é tão importante não só para a gente, mas para a gente como sociedade, é muito bom. E obrigada, assim, por também se colocar, Patrícia. É muito importante, porque senão fica parecendo também que a gente está aqui falando com o vento. É muito bom ter a presença de vocês, ter a participação de vocês. E eu queria retomar ainda uma fala da Nália, né, quando ela falou que hoje a gente não vê tanto as crianças assim, talvez com a leitura. Hoje a gente está na era digital, então a gente vê muita criança com jogo, a gente vê muita criança com e-book, com outras formas de literatura que não só o livro palpável, que não só o livro impresso, material, ali na mão. Hoje a gente tem outras possibilidades de literatura, a gente tem canais de contação de história, a gente tem a contação de história presente na televisão, que já há algum tempo, né, que agora, principalmente durante a pandemia, foi transmitida aí para o meio do YouTube, live, mas a gente teve Quintal da Cultura, Senta que lá vem história. Então, o digital, ele também não é um inimigo da literatura. O cinema, né, as artes, elas se casam, elas se complementam. Também tem o seu valor esse entrelaçamento de artes. Quando a gente discute sobre o acesso e sobre a possibilidade de novos leitores, a gente pensa também, né, até no começo a gente pensava, nossa, na pandemia ninguém vai querer ler mais, vai só querer assistir live, vai querer jogar, a criança não vai querer nada. E a gente tem dados aí de que aumentou mais ou menos, se eu não estou enganado, uma reportagem trazida pelo G1, em março, 38% o aumento de vendas de livros. De livro material, não é e-book.
Então, a literatura ela permanece independente da tecnologia. Por quê? Porque quando a gente fala de literatura, a gente fala de história, a gente retoma o começo da nossa conversa. Quando a gente fala de literatura e história, a gente está buscando o passado, a gente está buscando formas de entender aquilo que a gente vive, a gente está buscando formas de escapar daquilo que a gente vive, e a gente também está movimentando as nossas paixões, porque a arte, de forma geral, é isso que ela faz, ela movimenta aquilo que deixa a gente encantado. Quando a gente tem alguma crise financeira, a primeira coisa a ser cortada é a arte, de modo geral. Então, não tem mais prêmio de incentivo para isso, para aquilo, ou então eu não vou mais ao teatro, eu não vou mais ao cinema. Só que o que é a vida da gente sem arte, né? É só viver. É viver, é trabalhar. A arte, ela nos proporciona um outro lugar de existência no mundo. Ela nos dá uma vontade de também viver novas experiências, de experienciar realidades que talvez, num primeiro momento, né, quando a gente olha para um conto de fada ou para uma literatura muito fantasiosa, que pareçam estar muito longe da nossa realidade. Mas, quando a gente lê histórias, quando a gente escuta histórias, a gente também transforma um pouquinho daquilo que a gente vive e um pouquinho daquilo que a gente pode viver. Então, apesar, né, do digital, que para a gente talvez seja um pouco mais difícil, esse momento também está impulsionando o acesso a novos tipos de convivência com a literatura, novos tipos de convivência com a arte, e também para muitas crianças que não gostavam de pegar o livro ali material, de ler esse livro. Vou aproveitar agora, que a gente já está quase finalizando, abrir a palavra para a Edna. Edna, bem-vinda, pode falar com a gente. Boa tarde a todas, a todos e todes, né? A Demi gosta de falar assim. Te amo, Edna, também. Eu tenho um neto de 14 anos, ele completou 14 anos no dia 28 de julho. Ele sempre gostou de ler, desde pequenininho. A escola ajudava, né? Porque dava o livro para ele ler em casa, e às vezes tinha que ser a avó a ler com ele. Então, assim, hoje, acho que está com uns 2 anos que ele diz que está escrevendo um livro. E ele tem a irmãzinha de 7 anos, que o ano passado ela fez um livro pequeno. Para ela é um livro. Ela escreveu algumas coisas, mensagem, para a tia. Então, assim, a minha família, nós gostamos muito de ler. Muito. Nós gostamos muito de ler. E queria deixar também para Eunice, né? Que falou sobre o racismo, né? Eu gostaria de conversar mais com você. Viu? Eu sou mineira, eu fui criada até os 11 anos, quase no centro de Belo Horizonte, e eu gostaria de conversar e de contar algumas histórias que, assim, reais, que aconteceu comigo, com a minha mãe, com meu irmão, isso nos anos 50, 60, sobre o racismo. Gostaria de conversar mais com você. Edna, Foi muito bom esse encontro. Edna, pode deixar que eu vou colocar vocês em contato, tá? Pode deixar que eu coloco vocês em contato. Viu? Eu agradeço. E Edna, já aproveitando que você está aqui, né? Então conta rapidinho aquela história da boneca que você me contou. A boneca que você que você tinha, que ela tem até hoje. Eu tenho. Eu não tinha. Que você tem. Isso. Eu fui, assim, de uma família muito pobre, mas com muita união. Quando a gente saía, se ganhava, se comprava uma bala, nós, em 8 irmãos, aquela bala vinha para minha mãe dividir com os outros. A gente não comia, porque eu vou comer, meu irmão não vai comer, a minha irmã não vai comer. Então, a gente levava para casa para aquilo ser dividido entre nós. Meus pais não tiveram condições de me dar uma boneca, como eu gostaria de ter. Tive, assim, várias bonequinhas, mas de pano,
às vezes a cabecinha de louça, o corpo de pano, ou toda de pano. Eu sempre tive vontade de ter uma boneca. Casei, graças a Deus, eu tive condições de dar a boneca para minhas filhas. Minhas filhas cresceram, casaram. Eu comprei uma boneca para mim. Ela fica na minha cama. Minha neta vem, tem dia que ela quer pegar, ela pergunta se ela pode pegar, eu deixo ela brincar. Se ela brincou com a boneca, deixou no mesmo lugar, da outra vez ela pode pegar novamente a boneca. Se ela deixou por acaso aqui no sofá, da outra vez ela não pode pegar a boneca, porque ela tem que aprender a deixar onde ela tirou. Então, assim, quando eu fui comprar, a moça falou assim, você tem filha? Eu falei assim, não, é para mim. Mas você tem filhas? Eu falei, tenho 3 filhas, mas são todas casadas. Ah, mas então você tem neta? Eu falei, tenho. A neta vai pegar. Eu falei, não, a boneca é minha, eu estou comprando para mim. E ela tem peso de nenê, o comprimento de nenê, o corpinho parece de nenê, e ela faz barulhinho de nenê. Mas é minha. É minha. É a boneca que eu não tive de criança. Obrigado, Edna. Obrigado, Edna. Edna, e que assim como você, né, a gente possa aí ter mais gente comprando suas bonecas e realizando os desejos antigos, independente do tempo. Mais uma vez, a gente volta para a história que a gente contou no começo. Quando a gente fala em sepultar o passado, coisas aconteceram, coisas difíceis aconteceram, né, em vários âmbitos da vida, mas que o passado não nos limite. Assim como o passado não nos limite a fazer agora acontecerem essas novas utopias que a gente quer dentro da literatura, que a gente quer dentro do convívio social, que a gente quer dentro da contação de história. E ainda retomando mais uma vez o que a Nália falou, ela falou, eu não sou uma contadora de história. Por que a gente está aqui hoje, começando esse encontro de domingo, que é para as crianças, né, conversando com adultos? Porque somos todos contadores de história. A gente conta história todo dia. A nossa vida, né, é uma contação de história. Então, é muito pertinente que a gente comece a conversar, nós como adultos, como gestores, como professores, como responsáveis, como artistas, como contadores de história, que a gente comece a rever nossos valores, a repensar aquilo que a gente replica, a forma como a gente replica, a forma como a gente entende a criança, o adolescente, e como a gente possibilita esse acesso. Então, esse diálogo, abrindo o Dia das Crianças, aqui, o domingo para a criança, ele não é à toa. Afinal de contas, o neto da dona Nália, ele só gosta, talvez, da leitura ali de uma forma muito... ele tem esse apego pelos livros, porque ele recebeu, né? Eu vou até fazer uma parte, eu tenho uma sobrinha de 2 anos, a minha irmã tem condições de comprar livros, e desde pequenininha a minha irmã compra vários livros para ela, desde bebezinha, para ela manusear, ela pegar. Quando chega livro, minha irmã compra e vai entregar em casa, minha irmã fala, chegou livro. Ela fica extasiada, ela fica encantada. Por quê? Porque ela tem esse acesso, ela tem um costume. Então, esse papo, ele realmente é importante para a gente começar esse Dia das Crianças, que é esse domingo, falando de nós, que vamos capacitar, que vamos possibilitar que essas crianças tenham acesso. Então, mais uma vez, assim, a gente agradece a generosidade de vocês de estar aqui para conversar sobre esse assunto, que é importante e que é mais do que necessário, ainda mais nesse momento, que a gente precisa, sim, falar de literatura, a gente precisa falar de estudo, a gente precisa falar de coisas que são tão pertinentes e importantes nesse momento. E aí, a gente ainda tem mais um tempinho aqui, queria abrir mais para alguém que deseje fazer algum comentário. Eu não sei se a gente tem algum comentário no YouTube ou só aqui no Zoom. Ai, a gente também está no YouTube? Tá? Oi, YouTube! Você está bem? Tudo ótimo aí. Que bom, seja bem-vindo. Eu não sabia. Então, se alguém quiser ainda fazer mais alguma consideração, a gente ainda tem um tempinho, pessoal. Agora que eu estou vendo a Lucélia. Oi, Lucélia!
Você tá bem? Ah, eu olhando pro telão. Eu? Não sei pra onde eu olho. Oi! Oi! Onde eu olho? Você tá bem, mulher? Oi! Eu tô bem, e vocês todos? Tô Muito feliz. Eu poderia estar triste porque cheguei um pouco depois, mas estou feliz porque eu consegui encontrar vocês aqui. Né? É muito legal ouvir vocês. Livro no chão? Não. Livro na mão e no coração. Assim que eu falava para minhas crianças quando eu trabalhava numa sala de leitura. E dava super certo. E que encontrar aqui a Neide, a Neide, né, que está no outro plano, mas a Nália, querida, tão famosa, tão solicitada, tão importante na nossa vida. Que bom estar aqui junto com você, com a senhora. Meus respeitos, minha consideração pela senhora. E Aparicio é tudo de bom. Eu sou uma eterna fã de Aparicio. E que bom estar aqui entre livros, entre leitores e leitoras. Muito obrigada. Eu sou seu fã também, Lucélia. Você vê que eu contratei muita gente para estar aqui, né? Paguei para falar bem de mim. Mas agora eu quero falar com você. Você que está aí do outro lado. Levantei, né? Para aproveitar o palco aqui. Por que eu peço para a Edna contar a história da boneca? Ela é um retrato de muitas pessoas aqui no Brasil, do mundo, de desigualdade social. Reflita comigo tudo que foi debatido aqui hoje, todas as provocações que nós lançamos aqui, que o pessoal de casa construiu junto com a gente, sobre a palavra acesso. Agora eu vou mudar, sobre acolhimento. Como que a gente consegue acolher toda essa diversidade? Porque, minha gente, é lindo ser diferente. É maravilhoso ser diferente. Diferente deixa a vida colorida. Mas todos, todas e todos merecem direitos iguais. E como a gente garante isso? Através de acesso à literatura. Porque essa criança, quando ela for ler esse livro, ela vai se encher de pensamentos, de sonhos, de motivações, de saber falar sim e o porquê de estar falando sim ou não, e porquê de estar falando não. E assim, revolucionar esse mundo, esse país, esse estado, essa região, essa cidade, ou até mesmo o núcleo familiar dele ali, ou dela, ou de ali. Revolucionar, para a gente viver cada vez melhor consigo mesmo e com o outro. Então, eu te convido a pegar na minha mão e a gente lutar junto por um acesso à literatura. Eventos como esse, eventos como tantos outros aí, estão cada vez aí, para você construir junto com a gente e transformar esse acesso, garantir esse acesso para toda a diversidade brasileira. Muito obrigado por terem estado aqui conosco e plantado sementes, porque eu sempre acredito que encontros como esse plantam sementes. E agora, minha gente, vamos germinar. Vamos se colocar como protagonista dessa ação e germinar. Muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa que está aqui, que vocês não conseguem ver, a toda essa equipe maravilhosa que está aqui. Muito obrigado, gente, por toda a atenção, pelo convite. Um obrigado especial à minha parceira, Fabiana, por ter construído também junto comigo, pensado. Obrigado a vocês aqui, gente. Vou abraçar aqui, ó. Ê, delícia! Muito obrigado, gente, por vocês terem vindo e construído junto com a gente esse encontro. Aqui, né? Tô falando lá. Esse encontro. Porque é nisso, entendeu? Aqui, ó, juntos. Porque não é só eu. Como é que fala aquele ditado? Andorinha sozinha não faz verão? Uma andorinha só não faz verão. Então, gente, vamos ficar juntos e vamos fazer esse verão, porque verão é quente e é bom. Acompanhem, continuem acompanhando todas as ações da 20ª Feira Internacional do Livro. Você viu que na nossa plateia tinha gente internacional. Tá entendendo aqui, né? Então acompanhem todas as ações, todas foram pensadas com muito amor e carinho. E vamos juntos, construindo. Manda sua dica, manda seu comentário para a gente no próximo ano melhorar cada vez mais e garantir ainda mais esse acesso e essa diversidade.
Acompanhe você que está aí no YouTube. Oiê! Se inscreve já no canal para receber as notificações dos outros eventos que vem por aí ainda hoje e nos outros dias. Ativa o sininho, compartilha, comente, ajude a gente, mostrando para o próprio YouTube que a gente está fazendo um trabalho aqui com muito amor, com muito afeto, com muita qualidade, para muita gente ter esse acesso também. Tá bom? Da minha parte é isso. Um beijo afetivo para vocês. Agora a Fabiana se despede e eu me despeço aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos, todas e todes. E a gente convida aqui a Adriana para... Mas vamos acabar como a gente começou. Com a musiquinha. Dona Mariquinha? Vai, a musiquinha, então, vai lá. dançando com a gente, hein? Vai lá. 1, 2, 3. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor de limão. Aê! Obrigada, gente! Muito obrigada! Ótimo essa interação que a gente está se propondo a fazer aqui, exatamente para não deixar essa coisa fria, congelada no vídeo. Pessoas de vários lugares. Aqui a gente teve, fora do país, que eu não sei de que lugar que é, também tem de Minas, né? Gente, super feliz de compartilhar e fiz tantas conexões. Deixa eu aproveitar, pessoal, e convidar essa galera toda para mais à tarde. Nós vamos ter um comentário com 2 especialistas na obra de Humberto Maturana. 2 chilenos vão conversar conosco hoje. E o Maturana tem uma pegada muito legal de coisas que vocês já vinham falando. Essa questão da rede de conversação. Sabe quando você fala menino é menino, menina é menina, e você vai criando ao longo do processo de educação, mulher faz isso, homem faz aquilo. Maturana trabalhava com isso. Felizmente perdemos Maturana esse ano, mas ele tem uma longa extensão de produção intelectual, livros publicados, exatamente sobre essa questão da rede de conversação. Como é que a gente tem que quebrar velhas redes de conversação para fazer a aproximação entre homens, mulheres e seres humanos. Super legal. Fica a dica para vocês, tá? Maturando ainda hoje na nossa programação. E a vocês, só gratidão. Uma delícia. Todo mundo está aí conversando, falando que foi uma delícia cantar, brincar, ouvi-los e conversar com vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E só um agradecimento. Tá vendo aqui, ó? Peraí. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Essa equipe maravilhosa aqui também, ó. Que também contou a história com a gente, fez esse encontro com a gente. Muito obrigado, meninos. Vocês são maravilhosos. Beleza, gente. Leva a dona Mariquinha, né? Dona Mariquinha. Leva a dona Mariquinha e seu João. Pode deixar. Tá bom? Obrigada, tchau, gente. Obrigado. Eita delícia! Gostoso, né? Em outros momentos, nós estaríamos aqui com a plateia, aquecidos os corações, olhando para os olhos, mas não foi possível e a gente não se rendeu. A gente fez Feira do Livro assim mesmo, com plateia virtual, com a sua participação no YouTube, você fazendo acesso, e aqueles que puderam, dentro das condições que tínhamos criados, estão aqui ocupando o palco do Teatro Pedro II. A maior parte da nossa apresentação está se dando nesse formato à distância. A gente fica aqui e o nosso interlocutor fica em outro lugar. Algumas, como essa, e outras ainda que nós vamos ter no dia de hoje, a gente tem essa interação de palco, como eu disse, todo mundo seguindo todas as regras, né, da Organização Mundial de Saúde e também as outras leis. E, de novo, lembrando, só entra aqui quem tem fitinha e só tem fitinha quem deu negativo nos exames de Covid. Vamos seguir aqui fazendo alguns agradecimentos que são necessários, importantes, porque são esses parceiros que colocam a gente de pé e nos viabilizam realizar uma Feira do Livro como essa, tão linda, né? Partindo de Ribeirão Preto, invadindo o Brasil como um todo e chegando do outro lado do oceano, de qualquer lugar de onde você estiver, pode acessar pelas nossas redes sociais e depois também pode voltar nesse tema, né? Se esse tema foi legal para você, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, é só dar a dica aí para que as pessoas possam fazer esse acesso. Então, quero agradecer muito especialmente a Gás Brasiliano, uma das empresas que há anos vem apoiando a Fundação do Livro e Leitura na realização dos seus projetos culturais, com foco na FIL, que é a Feira Internacional do Livro, que acontece anualmente a partir da cidade de Ribeirão Preto, agora ocupando vários outros cenários nacionais e internacionais. E você já sabe que a gente sempre tem aqui entre uma história e outra, uma outra história para contar. Já foi tema da nossa feira há tempos atrás. E agora a gente vai trazer uma entrevista super legal que a Ana Luz fez lá no outro espaço aqui da nossa feira, que é no Centro Cultural, e ela vai conversar com Odete Silva Dias. Mais uma conversa literária para você. Vamos conferir.